Quem já ouviu alguma vez a respeito de Jesus, sabe que ele operou muitos milagres e contou muitas parábolas, e os evangelhos registram isso. Mas você acreditaria que Jesus também proferiu decretos condenatórios? Pois é isso mesmo. E hoje nós vamos ver um destes decretos que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 42, que diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. O que acontece nesta passagem é que os escribas e os mestres da lei, os líderes religiosos da época, eles, mais uma vez, interpelavam Jesus no sentido de buscar sua condenação, e agora exigindo que ele fizesse algum sinal miraculoso. E Jesus então responde que o único sinal que ele faria seria o sinal de Jonas, numa referência ao terceiro dia da sua ressurreição. A rainha de Sabá, a que ele se refere aqui como a rainha do sul, e os mestres da lei conheciam muito bem esta história, pois ela consta lá no primeiro livro de Reis, capítulo 10. Era uma rainha que veio do sul, da região da Arábia, e percorreu cerca de 12 meses apenas para ouvir as palavras de sabedoria de Salomão. Ela ficou sabendo que Salomão tinha a sabedoria de Deus, e certamente por viver angustiada em buscar respostas as quais não tinha, a rainha então, com sua comitiva, sai dessa região da Arábia e vai até Salomão, numa caminhada difícil, enfrentando dias quentes e dias frios apenas para ouvir Salomão. Então, quando Jesus faz esta comparação com a rainha do sul, e ele diz: aqui está quem é maior do que Salomão, o que ele está colocando é que a rainha, ela fez todo um esforço para buscar a sabedoria de Salomão. E Jesus estava ali o tempo todo disponível, disposto a ensinar a sabedoria a todas as pessoas, e principalmente aos líderes religiosos da época. Mas eles o rejeitaram. Eles rejeitaram a própria sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria. Essa rejeição à sabedoria de Jesus Cristo fez com que ele proferisse essa palavra verdadeira, que certamente ocorrerá, que no dia do juízo a rainha de Sabá se levantará e dirá que ela fez todo um esforço para ouvir a sabedoria de um homem e depois teve que ir embora, e que muitos tiveram Jesus o tempo todo, como temos agora, e não se dispõem a ouvir a sua sabedoria. Então ela dirá: como vocês puderam ser tão cegos
tão surdos para não verem e não ouvirem as palavras deste homem. Jesus é o Senhor, é o Verbo, é a voz de toda a eternidade, é o Príncipe da Paz. E, lamentavelmente, as pessoas, tanto os líderes de muitas igrejas quanto os fiéis dessas igrejas, têm deixado de ouvir a voz de Cristo para ouvir a voz de outras pessoas. Têm comido do fermento de Herodes e se misturado à política, e essa união da vida cristã com a política tem feito com que o Espírito Santo não mais revele as coisas importantes para essas pessoas que, na realidade, desonram e deturpam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos entender o mistério de Jesus, contar parábolas, mas explicar somente algumas pessoas. Por que ele fez isso? Porque eram aquelas pessoas que o buscavam de todo o coração, o tempo todo. Elas percorriam o tempo todo caminhos atrás de Jesus para querer receber o seu ensino. E assim nós devemos fazer. Não buscar esperança em outras pessoas, nas coisas, em nada deste mundo, mas buscar a nossa esperança e aprender a ouvir a voz de Cristo, como deu o exemplo a rainha de Sabá, que percorreu um longo caminho para ouvir a sabedoria de Salomão. E nós temos o tempo todo, em qualquer lugar, a hora que quisermos, a oportunidade de ouvirmos a sabedoria de Cristo. Deus os abençoe, um grande abraço, tchau.